Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária deste dia. Ela se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Primeira parte do versículo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. No mundo que o apóstolo Paulo viveu, havia uma incrível variedade de objetos que eram feitos com barro cozido. Entre eles estão telhas, vasos de cozinha, panelas, lâmpadas, formas, jarros e vasos decorativos. 8 séculos antes da época de Paulo, a cidade de Corinto já liderava a lista das principais cidades gregas que comercializavam a cerâmica de barro por toda a bacia do Mediterrâneo. Sítios arqueológicos no Oriente Próximo estão repletos de fragmentos de cerâmica grega. Milhares de potes de barro decorados com temas mitológicos sobreviveram em tumbas antigas e em outros lugares, sendo atualmente exibidos em museus. A argila era abundante e a fabricação de vasos era barata. A mesma porção de argila, dependendo de como fosse moldada, poderia tornar-se um vaso de grande valor ou um vaso de pouco valor. 2 Timóteo 2,20 diz assim: Ora, numa casa grande, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Paulo, ele compara o corpo humano como um vaso de barro ou argila, comum e dispensável, vulnerável e corruptível. Todavia, dentro de nós possuímos um tesouro. Qual é o tesouro que temos? O Evangelho de Jesus Cristo, que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículo de número 6. A mensagem do Evangelho era como um lote de joias depositado dentro de um pote comum. Se o apóstolo morresse antes da volta do Senhor, a mensagem da redenção em Cristo sobreviveria nos ensinamentos transmitidos por outros. Paulo diz isso porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Temos que nos alegrar com isso, afinal, porque a nós, ou a vós, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mateus 13, verso 11. Segunda parte do versículo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo reconhece que o valor da grandeza do tesouro estava na mensagem, não nele mesmo, nem em nenhum homem ou outro homem que proclamasse o Evangelho. 1 Coríntios 9:16, Paulo escreveu assim: Porque se eu anuncio o Evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Deus não muda o nosso corpo agora. Aguardamos a redenção do corpo. Mas Ele escolheu nos deixar em fraqueza humana, de forma que seja óbvio a todos que a grandeza do seu poder, manifestada por meio dos teus servos, é de Deus e não de nós. Então, todo o trabalho que fazemos em Deus e o nome dele é glorificado, a glória não pode ser feita devido à habilidade que o servo possui ou o dom que o Senhor distribuiu a ele. Não, essas coisas são feitas porque a grandeza do poder de Deus e não do nosso poder foi usada. Paulo foi usado por Deus para realizar muitos milagres. Contudo, ele era fisicamente fraco e sem pressão. Quando Paulo, que era usado para curar os irmãos, pediu que Deus o curasse de um espinho na carne, a resposta que ele recebeu de Deus foi essa: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Que venhamos nos alegrar no Senhor, que é a nossa força. Que venhamos repetir como Joel repetiu: diga o fraco, eu sou forte. Com Cristo em nós somos a maioria. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, te exalto e te adoro, Senhor, por mais uma leitura bíblica diária, por esse esclarecimento acerca do tesouro que está dentro de nós, esse reconhecimento que somos frascos, Pai, não honrosos, mas frascos que o Senhor escolheu para usar na sua obra. Ó Pai, que venhamos valorizar o conteúdo que está dentro de nós, que é a Tua Palavra. Pai, que possamos ser bons despenseiros da Tua Palavra e que possamos, Senhor Jesus Cristo, consolar os outros com as Suas palavras. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a valorizar as riquezas da Sua glória que colocaste dentro de nós. Ó Pai Santo e maravilhoso, e que em nada, Senhor, venhamos querer roubar a Sua glória. Afinal, o Senhor não empresta glória a outrem. Ó Deus, que em tudo o Seu nome seja exaltado e que o meu nome seja diminuída. Que tudo o Seu nome apareça e o meu desapareça. Pai tremendo e poderoso, graças te damos pela Tua misericórdia. Amém. Que Deus nos abençoe.